Olá, tudo bem? Começando o nosso programa SUV Companhia TV aqui na rede SDP TV, a emissora que o mundo quer ver. Antes da gente ir para as nossas matérias de hoje, quero agradecer o meu amigo Gilberto pelo convite do retorno do nosso programa aqui para a emissora. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado, tamo junto. Vamos lá, o que vai rolar no nosso programa de hoje? Se liga só. Nova Fiat Titano 2025, com maior volume de caçamba, preço competitivo. Novo Citroën Basalt 2025, o SUV mais barato do Brasil. Esse é lançamento da Citroën. Honda CR-V de quarta geração, vale a pena em 2025? Vamos também dar uma olhadinha em reclamações, consumo, vamos ver o preço. Vamos lá para a nossa primeira matéria de hoje. Com quase 50 anos no Brasil e com ampla tradição em picapes, a marca promete movimentar esse mercado novamente, desta vez com a Fiat Titano. O modelo completa o portfólio de picapes da marca, expandir a participação no mercado e ainda colocar a Fiat em um novo segmento. Para isso, a Titano conta com muita robustez, tecnologia, design atraente e a maior volume de caçamba da categoria. De um projeto global da Stellantis, nasceu a Titano, uma picape com o DNA da Fiat e com elementos fundamentais das de picapes. Para a adaptação ao mercado brasileiro, ela recebeu novas suspensões, coxins de cabine, rodas, bancos e calibrações específicas que garantem mais conforto sem perda da capacidade off-road, além de maior distância do solo e aderência. Além disso, o novo modelo da Fiat foi testado em diferentes pavimentos e condições de temperaturas, justamente para colocar sua durabilidade a toda a prova nos variados terrenos e climas brasileiros. Personalidade. Essa é a palavra que pode definir o visual da Titano. Com um design único e robusto, a grandiosidade da picape de cabine dupla pode ser vista logo de cara. Afinal, a nova Fiat Titano tem 5.330 mm de comprimento, 2.221 mm de largura com os espelhos, 1.898 mm de altura com as barras longitudinais e 3.180 mm de distância entre eixos. Com atributos de um verdadeiro 4x4, a picape possui 235 mm de distância do solo, 29 graus de ângulo de entrada e 27 graus de ângulo de saída. Outro destaque é a caçamba, que traz simplesmente o maior volume da categoria, com capacidade de 1.314 litros sem o protetor de caçamba e 1.211 litros com o protetor de caçamba. Ela possui 1.630 mm de comprimento, 1.925 mm de largura e 500 mm de altura. Para completar, também é equipada com o Santo Antônio, protetor e capota marítima. A Titano também conta com rodas de liga leve de aro até 18, que além de darem um ar mais robusto à picape, também possui uma grande funcionalidade na utilização off-road e ao carregar cargas mais pesadas. Falando nisso, a picape possui uma capacidade de carga de mais de 1 tonelada, mais precisamente de 1.020 kg e 3.500 kg de reboque. Por dentro, um cluster de tela digital colorido de 4,2 polegadas e uma central multimídia de 10 polegadas voltados para o motorista, o que garante ainda mais praticidade no uso e funcionalidade. Além disso, ainda é possível conectar e carregar dispositivos eletrônicos através das duas entradas USBs acessíveis diretamente no console central.
Os bancos são em couro de alta qualidade com costuras que realçam o requinte do modelo. Os assentos dianteiros possuem ajuste elétrico, garantindo um conforto extra. Já os traseiros são modulares e podem ser rebatidos, o que permite capacidade de transporte de até 100 kg atrás das segundas fileiras de banco. Vale dizer que o volante multifuncional também é em couro. O modelo conta com 6 airbags, 7 alças de segurança e recursos que auxiliam para uma direção mais segura. Além disso, a picape traz alerta de saída de faixa, que, por meio de uma câmera, reconhece linhas contínuas ou descontínuas. Analisa a imagem e aciona um alerta visual e sonoro em caso de um desvio de direção. A Titano possui ótima performance off-road e está pronta para encarar qualquer desafio. Para otimizar a tração em qualquer condição de aderência e carga, a picape conta com uma verdadeira caixa de transferência e bloqueio manual do diferencial traseiro. É possível selecionar 3 modos de tração: 2H, High Speed, em que a tração fica 100% nas rodas traseiras; 4H, 4 High Speed, que é utilizada quando o veículo está em terrenos desafiadores; e 4H, 4 Low Speed, ideal para quando é necessário maior torque, principalmente em condições extremas de off-road. Impulsionada pelo motor 2.2 litros turbo diesel de 180 cavalos e 40,8 kgfm. 37,7 kgfm na versão manual. A Fiat Titano conta com 3 versões: Endurance, Vulcano e Range. Para completar, não poderiam faltar os acessórios de personalização. A nova Fiat Titano pode ficar ainda mais especial com itens como o alargador de paralama, overbumper, barras transversais de teto, molduras em 2 opções de cores para as lanternas traseiras, maçanetas cromadas e diversas opções de adesivos para o capô e lateral do veículo. Os acessórios originais Mopar passam por uma ampla bateria de testes para assegurar a qualidade das peças sem interferir no desempenho do modelo. Assim, eles não alteram a garantia original de 5 anos da Fiat Titano sem limite de quilometragem, que é o primeiro modelo da Stellantis a contar com este tempo. E aí, turma, o que vocês acharam da apresentação da Fiat Titano? Bom, eu vou dar a minha opinião referente a essa caminhonete. Eu ainda não conheço pessoalmente, eu não dirigi o carro, mas já lendo alguns comentários na internet, algumas apresentações na internet, a primeiro momento eu já tenho uma opinião formada, tá? A Titano, ela é uma caminhonete do segmento médio, então tem concorrente ali Hilux, S10, Ranger, L200, que na minha opinião, essas caminhonetes já têm um público meio que fidelizado. Então, por exemplo, quem tem Hilux, compra Hilux. Quem tem S10, compra S10. Quem tem Ranger, compra Ranger. Eu conheço uma pessoa que já está na 6ª Hilux. Então, dificilmente uma pessoa dessa ela vai migrar para uma Fiat Titano. Acredito que nem é tanto a proposta da Fiat imaginar que esse público dessas caminhonetes vá migrar para a Titano. Embora eu achei a primeiro momento uma caminhonete muito interessante, muito bonita e de um conjunto mecânico muito bom, né? E um bom espaço de caçamba. O motor, o 2.2 turbo diesel, ele é o motor da Fiat Ducato, né? Da Van, que já é um motor bem confiável, né? Então é uma caminhonete interessante. Não acredito no primeiro momento que ela vai ser líder de vendas como a Fiat Toro é. Porque a Fiat Toro lá é uma caminhonete do segmento mais compacto, mas já é um carro consolidado no mercado brasileiro, tá? Então, o que eu penso comigo, que a Fiat Titano ela pode ser ali uma base para a galera da Fiat Toro que tem interesse futuramente em adquirir uma caminhonete maior. Um outro ponto
ali que é favorável à Fiat Titano as redes de concessionária, né? A Fiat tem muitas concessionárias espalhadas pelo Brasil e isso, querendo ou não, traz uma segurança maior aí para a galera que está comprando, né? Em boa parte do território nacional, ela vai saber que tem uma concessionária próxima em caso de emergência. E a questão também é o preço, né? A versão de entrada, que é a Endurance, se não me engano, é algo em torno de R$ 220 mil. Então pode ser que desperte um interesse na questão do valor para entrar num segmento de caminhonete média, né? E outro ponto também que eu estava lendo e achei interessante comentar, eu acho que para produtor rural é uma opção muito boa também. A concorrência nesse segmento médio de caminhonete bate pesado, né? Hilux, Ranger, S10 já são caminhonetes que já estão há um bom tempo no mercado, né? Já são caminhonetes que já são consagradas no mercado brasileiro, né? Então, para galera sair dessas caminhonetes para embarcar num carro que chegou agora, talvez não é muito a vontade da grande maioria, na minha opinião, né? Diferente da Fiat Toro, que já se consagrou no mercado brasileiro. O Citroën Basalt estreia nas lojas em 3 versões a partir de R$ 89.990. O Citroën Basalt reúne praticamente todos os elementos que foram antecipados pelo conceito Vision, incluindo um design único, proporções elegantes e muita robustez transmitidas por linhas fortes espalhadas por toda a carroceria. Este conjunto ele é produzido no Polo Automotivo da Stellantis de Porto Real, no Rio de Janeiro. A gama será composta por 3 versões, a Fel Turbo 200 e a Shine Turbo 200, que serão complementadas pela exclusiva série especial de lançamento que é a Fast Edition. Em todas elas, o Basalt terá de série um pacote competitivo de equipamentos, além de atributos diferenciados em seu segmento, começando, claro, pelo seu design. A suspensão do Basalt foi projetada para que fosse entregue o máximo de conforto sem qualquer tipo de concessão. Com isso, ele pode rodar nas mais diferentes ruas e estradas sem perda de robustez e eficiência. Pneus de medida 205/65 oferecem sempre o máximo de aderência, enquanto as rodas de liga leve de 16 polegadas em todas as versões agregam ainda mais o design ao conjunto. Todo esse cuidado com o visual se mantém no interior, projetado para receber até 5 adultos com o máximo de conforto. O painel adota uma ampla faixa bicolor no tom solar bronze, integrando visualmente o painel digital colorido de 7 polegadas com a já consolidada e reconhecida central multimídia Citroën Connect touchscreen 10,25 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay e 6 alto-falantes. A oferta do ar-condicionado digital automático permite a escolha da temperatura que melhor agrade aos ocupantes ao toque de um botão. Conforto é poder viajar sem se preocupar com as bagagens, graças ao amplo porta-malas de 490 litros e tampa de abertura total. Eficiência é poder ampliar ainda mais o compartimento, graças ao sistema de rebatimento do encosto traseiro. Sob o capô, 2 opções de propulsão projetadas para melhor uso de cada cliente. Motor 1.0 Firefly é conhecido por toda a região graças à sua eficiência e robustez. No Basalt, ele é associado a um câmbio manual de 5 marchas e possibilita um ótimo consumo de combustível de até 14,6 km por litro de gasolina na estrada, possibilitando uma autonomia superior a 680 km com um único tanque. O igualmente reconhecido motor Turbo 200 também dispensa apresentações. O conjunto de até 130 cavalos é o mais potente do segmento e aliado a um câmbio automático CVT que simula até 7 marchas e 3 modos de condução. Dá ainda mais dinamismo ao Basalt. E esse é o novo lançamento da Citroën, o Basalt. Ele é um SUV coupé, né? Um SUV compacto, melhor dizendo. E, se não me engano, é da mesma plataforma do C3.
Esse carro, pessoal, tem uma chance muito grande de vender bem no nosso mercado brasileiro. Principalmente a versão de entrada, que parte ali de 89.990, ou seja, abaixo de 100 mil reais, um SUV, né? E pelo que eu vi nas imagens, alguns vídeos na internet, é um carro que ele apresenta ser um veículo bem de fato espaçoso, né? É um bom porta-malas, 490 litros, e o conjunto mecânico é bem consolidado no mercado brasileiro. A gente pega ali a versão de entrada, ele vai vir com um motor aspirado 1.0, Firefly, acoplado aí a um câmbio manual de 5 marchas. É até meio estranho falar de um SUV, um SUV com motor 1.0, né? Mas o Basalt, eu não me lembro direito, mas ele é um carro relativamente leve. Ele pesa algo em torno de 1.100 e pouquinho, se não me engano. Eu vou deixar na tela para vocês aí. Então é um carro relativamente leve se a gente comparar aí um SUV compacto, né? Por exemplo, um EcoSport, que é um SUV compacto e pesa aí mais de 1.200 quilos, tá? Então pode ser que dê certo essa mecânica 1.0. Obviamente que não vai dar para esperar muito desempenho desse carro com essa mecânica num veículo que é um SUV, né? Mas, segundo a Citroën aí, me parece que vai ser um carro econômico aí, principalmente rodando na estrada. Então, eu acho interessante pagar aí, vamos lá, arredondar 90 mil reais, trazer um SUV para casa com um conjunto mecânico confiável e, de quebra, um bom espaço interno com um bom porta-malas. O design do carro eu achei muito bonito, eu ainda não vi o carro pessoalmente, mas eu achei ele bem bonito, as linhas bem agradável. Ele lembra bastante o Fiat Fastback, né? Mas o caimento pesado do Basalt, na minha opinião, ficou mais bonito do que o Fiat Fastback. O interior do carro é um interior bonito também, lembra, né, algumas peças ali do Basalt e lembra de fato o novo C3, né? Claro que não podemos exigir muita coisa desse carro, principalmente na versão de entrada, né? Nós estamos falando de um SUV por menos de 100 mil reais. E se você colocar um troquinho a mais, já leva um motor turbo, né? Com um câmbio automático por 96.990. Ou seja, mesmo assim é abaixo de 100 mil reais. Nós estamos falando abaixo de 100 mil reais um carro turbo com um câmbio CVT, um câmbio automático, vai. Aí então eu acho que o posicionamento que o Grupo Stellantis colocou a Citroën e colocou esse carro, eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Vamos tentar aí, num próximo momento, a gente ir até um concessionário para a gente conhecer o carro de perto. O que nós falamos nesse vídeo aqui são informações da própria Citroën. Então, a gente indo conhecer o carro pessoalmente, a gente consegue ter uma opinião melhor sobre o carro. Mas pelos vídeos que eu assisti e pelas breve pesquisa que eu fiz do carro, me parece ser um carro bem interessante. Vamos lá, para a gente ter aí uma direção no nosso bate-papo de hoje, vamos focar no Honda CR-V ano 2014 na versão EXL. O que já de antemão eu acho interessante no CR-V é o espaço interno, ok? Na versão EXL ele vem com a tração integral sob demanda nas 4 rodas e a partir de 2012, quando de fato teve a quarta geração do CR-V aqui no nosso país, ele veio com um aro 17, com pneu 225/65, veio com disco nas 4 rodas e um tanque de combustível de 71 litros, ou seja, cabe combustível para você viajar aí muito. Falando um pouco da motorização do CR-V, o conjunto mecânico, melhor dizendo, do CR-V, a gente não precisa nem falar nada, né? Conjunto mecânico Honda, né? As pessoas têm mania de falar que Honda e Toyota são carros indestrutíveis, e carros que não quebram, tá? Mas tem um detalhe aí muito importante que muitas pessoas acabam aí não pensando. Não significa que Honda e Toyota têm um conjunto mecânico muito bom e são carros que aguentam mesmo o dia a dia, mas são veículos, né, que têm um preço de manutenção um pouquinho mais alto, tá? Então é muito importante comprar um carro desse aí com a manutenção em dia, tá certo? E se você comprar um carro desse que pode acontecer com a manutenção toda atrasada
carro que nunca foi feito manutenção, e você comprar um exemplar desse para colocar em dia, pode ser uma tarefa aí que vai custar bem caro, tá? Então, o importante é pesquisar bem e trazer um veículo bom para casa, ok? Vamos lá. O motor é o 2.0 16 válvulas tocado a corrente de comando, né? Isso é uma vantagem bem interessante também. Acoplado a um câmbio automático de 5 velocidades com conversor de torque, ou seja, conjunto mecânico é muito bom. Falando um pouquinho do consumo do CR-V, pessoal, assim, vale lembrar que é um carro pesado, tá? Eu peguei alguns dados de ficha técnica para a gente conversar um pouquinho. Então o consumo na cidade no álcool é 6,8, na estrada 8,9, na gasolina 9,2 na cidade, na estrada 12,4. Um 0 a 100 dá em torno de 13,5 segundos, uma velocidade final de 171 km por hora. Isso são dados de ficha técnica, é fato. Na realidade isso pode mudar, né? Que varia muito do estado de conservação do carro, qual é a cidade que o carro está rodando, a forma de conduzir, enfim. Mas se a gente for levar o pé da letra mesmo, se a gente for analisar, o consumo do CR-V não está ruim não. Nós estamos falando de um carro de 1.532 quilos, né? É um consumo até que interessante, porque tem carros aí mais leves que consomem mais combustível, tá? Mas se você é uma pessoa preocupada com o consumo de carro, o CR-V não pode ser um carro interessante para você, tá? Porque assim, a proposta do carro não é ser um carro econômico. Isso que eu observo em alguns casos, pessoas que compram um carro por emoção, por impulso ou por oportunidade. E não se preocupam com a proposta do carro para saber a proposta do veículo se enquadra com a sua proposta, tá? Isso é muito importante. Quando você for comprar um carro, você for trocar de carro, você precisa estudar esse carro para saber e entender a proposta dele, para que público ele foi lançado, tá? E essa proposta, ela tem que se casar com a sua proposta. Tem que andar, ó, lado a lado, grudadinho, tá bom? Para as coisas darem certo. Um detalhe que eu não acho tão interessante no CR-V, pessoal, é a questão do preço. A tabela FIPE do CR-V em 2025, na versão XL, no ano de 2014, é 83.666, tá? No mercado, você vai encontrar esse carro de 75 mil a 90 mil reais, ok? Isso vai depender muito da região onde esse carro está sendo vendido, do estado de conservação, enfim. Tem vários detalhes, mas é algo de 75 a 90 mil. Então, assim, tem CR-V aí 2014, pessoal pedindo 90 mil. Aí eu paro para pensar, poxa, um carro de 11 anos de uso, quase 100 mil reais, se bem que não é só o CR-V, hoje os carros aumentaram muito de preço, mas 90 mil reais num carro de 11 anos de uso eu acho um pouco complicado, mas tudo bem, não tem muito para onde correr. O importante é você comprar um carro bacana e que te atenda. Um outro detalhe interessante do CR-V, a suspensão traseira ela é independente multibraços, tá bom? Isso gera um conforto melhor no carro, uma estabilidade melhor, ok? Isso é bem interessante do CR-V. Espaço de porta-malas do CR-V é muito bom, né? 589 litros, né? E se você rebater os bancos ali, dá para você levar a sua casa toda dentro do carro, né? Então, de fato, o carro ele é bem espaçoso mesmo, bem completo. Ele tem direção elétrica, ajuste de altura e profundidade, faróis com acendimento automático, limpador de para-brisa automático, tem airbag, né, frontal, lateral e de cortina, computador de bordo, ar-condicionado de 2 zonas. Então, tipo assim, é um carro bem completo, bem interessante, tá certo? Eu vou comentar um pouquinho sobre algumas reclamações que eu li do CR-V e na sequência, para a gente finalizar, eu vou dar a minha opinião referente a esse carro. Aguenta mais um pouquinho aí que já está acabando, tá? Então vamos lá. A primeira reclamação que eu vi é o custo de manutenção. Como eu já falei no vídeo, geralmente os carros da Honda ele tem um custo, um valor de peça um pouquinho mais alto, um custo de mão de obra um pouquinho mais alto, tá? Estou falando de peças genuínas, peças originais, peças de marca boa, tá certo? Eu não vejo nada de fora da realidade. Eu já tive um Civic, né? Um Civic EX. De fato, a manutenção é um pouquinho mais caro, sim, mas não é nada absurdo, não. Dá para levar. Outra reclamação que eu li foi sobre o consumo de combustível, que já até comentei também no vídeo. Assim, é um carro de categoria SUV médio, é um veículo
pesado, é um veículo que ele tem uma proposta mais de conforto para aquela galera que gosta de viajar. É obviamente que esses carros eles não vão ser econômicos, né? Então quando a pessoa fala, o carro não é econômico, mas está se baseando em quê? Está se baseando em que carro? Tem que ter esse entendimento para não sair falando coisas que muitas vezes não é a verdade. O fato é, se você precisa de um carro econômico, um carro que faça média, o CR-V ele não vai ser interessante para você, não somente o CR-V, mas como qualquer carro desta categoria e desta época, dessa geração. Mas no caso específico do CR-V, com os dados de ficha técnica, ele não tem um consumo ruim pela proposta, pelo que o carro entrega, tá certo? Essa é a minha opinião. Outro comentário que eu li, outra reclamação que eu li é referente ao desempenho, né? O pessoal comenta que o CR-V ele não tem um bom desempenho com essa motorização, com essa geração. Pessoal, mais uma vez, nós estamos falando de um carro 2014, nós estamos falando de um carro com 11 anos de uso, tá certo? Se a gente comparar esse carro com os carros que nós temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, obviamente que ele vai ser um carro lento. Tudo bem que o CR-V, na sua época com os seus concorrentes, se não me engano, ele era um dos mais lentos sim. Mas não é uma situação ruim, uma situação que não vou comprar porque ele é lento. Não é assim também, pessoal. Para a gente criticar o carro, a gente tem que entender a proposta dele, tá bom? Né? E tem que entender a época do carro, a geração que o carro era, entendeu? Para a gente criticar. Se a gente comparar esse carro com os carros atuais, com as motorizações atuais, realmente vai dar diferença. A tecnologia ela avançou, ela favoreceu em alguns casos para o carro. Então, nesse caso, a gente precisa relevar um pouquinho essa questão do desempenho, tá? Carro familiar, carro para você curtir uma viagem, um passeio, obviamente uma ultrapassagem, você tem que dar uma estudada antes, uma repensada antes, porque o carro é pesado, pessoal. Qualquer carro pesado dessa época aí, você tem que ter um pouco de cuidado numa arrancada, numa ultrapassagem, mas tudo que é planejado dá bom. Outra reclamação que eu li é referente ao preço alto, que eu já comentei no vídeo também, né? De fato, eu acho, não só o CR-V, mas qualquer carro dessa época aí, dessa categoria, pagar quase 100 mil reais no carro, eu também acho muita coisa, mas os carros estão com preço tudo alto mesmo, né? Infelizmente não tem muito para onde correr, mas que 90 pila num carro 2014 é de doer. Eu, pelo menos, acho isso, né? Na minha opinião, o CR-V, sim, ele é um bom carro, ele é um carro bem interessante, principalmente para você que tem a família grande, para você que precisa fazer viagens com a sua família. O CR-V ele é um carro bem espaçoso, bem confortável, o conjunto mecânico é muito bom, o câmbio, né, com conversor de torque é um câmbio muito bom também, tá bom? E o que eu tenho para dar de dicas para vocês? Como eu já falei ao longo do vídeo, é tentar achar um carro desse o mais inteiro possível, o mais de procedência possível, com a manutenção o mais em dia possível, tá? Pegando um carro desse bem cuidado, você tem carro por muitos anos sem esquentar a cabeça, é só ir fazendo as manutenções preventivas e tudo certo, tá bom? Ande no veículo, dirija o CR-V, veja se a posição de dirigir é bom para você, se a pegada do carro é interessante para você, se você se sente bem no carro. Às vezes o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então comprar um carro sem fazer um test drive eu acho meio esquisito, para ser bem sincero para vocês, tá, pessoal? Então ande no carro, veja se tá ok para você, não é isso mesmo que eu quero. Cote seguro, veja quanto que é o seguro. É muito importante colocar um carro no seguro, não somente o CR-V, mas qualquer carro, para você ficar mais tranquilo, mais protegido. Faça um laudo cautelar do veículo para ver se está tudo ok, se não tem nenhum tipo de problema, nenhum tipo de pendência, tá? Leve seu mecânico para poder te ajudar a fazer a avaliação do carro e sua alegria, pessoal. E aí, gostaram das matérias de hoje? Espero que sim. Quero agradecer a audiência de hoje e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um ótimo final de semana.